E o título é colocado Hora de Caminhar, porque Paulo começa o capítulo 4 dizendo assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que o quê? Andeis, diga caminheis, de modo digno da vocação a que fostes chamados. Quando ele chega no capítulo 4, ele chega nessa parte onde ele diz: agora está na hora de andar. Mas quando a gente lê andar de modo digno, a gente pode cair no engano de achar assim: agora eu tenho que fazer as coisas certas para merecer a salvação. Não, não, porque Paulo já deixou claro nos capítulos anteriores que a salvação é pela graça, independente das obras, justamente para que ninguém se vanglorie. Porque se eu entrar no céu por causa das minhas obras, e eu me encontrar contigo lá, eu vou querer me vangloriar e dizer assim: eu estou aqui porque eu fiz isso e aquilo. E tu vai dizer assim: não, eu estou aqui porque Jesus morreu na cruz por mim. Esse é o único jeito de entrar no céu. Diga a pessoa que está do teu lado: só pela cruz de Jesus Cristo entramos no céu. Amém? Então, o que significa esse andar de modo digno? A palavra, na verdade, é que nós temos que nos alinhar com quem já somos. Quem somos? Somos filhos de Deus. E agora temos que andar como os filhos de Deus. Vamos deixar de ser filhos de Deus se fizermos algo errado? Não. Lembram que eu dei o exemplo do rei da Inglaterra? O que eu falei sobre o rei da Inglaterra e os príncipes que tem lá? Eles têm que andar de forma digna. Mas teve uns ali, o filho do Charles, que casou agora, que não andou segundo um rei deve andar, um príncipe deve andar. Ele teve uma vidazinha de playboy. Mas mesmo assim ele nunca deixou e ele nunca perdeu a realeza. Tanto que agora, quando teve o casamento dele, foi um evento. E mesmo que o oficial do exército não quisesse bater continência para ele, quando ele passou lá, ele casou com uma atriz de Hollywood. Quando ele estava passando lá, o oficial do exército podia, por dentro, estar pensando: que playboyzinho, eu não vou falar mais nada, mas ele teve que fazer o quê? Porque ele é filho do rei. Diga para o pessoal do outro lado: você é filho do rei. Ou filha do rei, né? Então, agora vem essa parte do andar, do caminhar. E, na verdade, é se alinhar com quem já somos. Não cabe para um filho de um rei andar embriagado. Disse a rainha para o filho dela, lá no Provérbios 31, ó Lemuel, meu filho, não fica bem para os príncipes andarem embriagados. Deixa a embriaguez para aqueles que são amargurados de coração. Não fica bem. Tu não vai deixar de ser, mas tu tem que estar sóbrio para poder governar. Tu vai abrir a tua boca por aqueles que não têm voz. Tu vai abrir a tua boca pelo mudo. Tu vai defender a causa do oprimido. Por isso, tu tem que te comportar como filho de um rei. Então, o título da pregação de hoje é o seguinte: caminhando com um objetivo. Antes era chegou a hora de caminhar, parte 1 e parte 2. Agora nós vamos começar a caminhar com um objetivo. Diga, caminhando com um objetivo. E qual que é o objetivo? Eu vou pular para o capítulo 5 só para vocês saberem, mas depois nós vamos continuar no capítulo 4. O que diz ali? Sede, pois. Esse é o nosso objetivo. Diga, esse é o nosso objetivo. Imitar a Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim: sede, pois, meus imitadores, enquanto eu estou imitando a quem? A Deus, a Cristo Jesus. Esse é o nosso objetivo, imitar a Deus. Cara, que desafio imitar a Deus. Eu vou ler todo o versículo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus. Foi um aroma suave, aquilo que Jesus Cristo fez. Para Deus Pai foi um aroma suave. E é assim que nós devemos caminhar agora, com esse objetivo. Eu falei para vocês que tem um livro que foi escrito muito antigamente, que chama Sentado, Caminhando
e resistindo. Está em inglês aí o título, porque no português, a tradução, eles botaram as 3 atitudes do crente. E as 3 atitudes do crente não refletem bem o que sit, walk and stand quer dizer. E isso é um resumo do livro de Efésios. Começa sentado, diga, eu começo no colo do Pai. Tu não faz nada, tu pode ler o capítulo 1, 2 e 3, não tem nada para te fazer, Paulo não te manda fazer nada, só te conta tudo o que Deus fez. Paulo diz assim, no capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. E aí ele começa a discorrer e a dizer quais são essas bênçãos. Ele diz que a primeira bênção é que tu foi escolhido antes da fundação do mundo. Ah, que maravilha! Diga, eu fui escolhido antes da fundação do mundo. Quando jogávamos futebol, o Tata nunca era escolhido, porque era ruim de bola. Agora tá bom, agora eles escolhem, quando tira para o ímpar, ele é o primeiro a ser chamado. Não, eu é que era o último. Eu nunca era chamado. Eu contei para vocês, quando tinha 11 pessoas, ficava 5 para cada lado, e os 2 capitão, né, aqueles que tiravam para o ímpar, olhavam um para o outro, pode ficar com o Samir. Mas nós somos escolhidos antes do Gênesis. Esse livro de Efésios, ele é tão bênção que ele é antes da criação, antes do Gênesis. E ele vai para além do final desse tempo limitado, porque ele fala que por toda a eternidade nós vamos glorificar a Deus. Através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ela vai ser manifestada por nós. Quando o diabo tentar contar mentira de que Deus não nos ama, nós vamos dizer, sim, Ele nos ama, Ele provou na cruz. E aí no capítulo 4 vem essa parte do caminhar, porque até o 3, sentados. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Ele me predestinou para ser filho. Ele me adotou para ser seu filho. Ele pagou com o seu sangue pela minha redenção. A palavra redenção significa apolotrosos, quer dizer o quê? Ele foi lá e me comprou do mercado de escravos. E para nós é difícil de entender isso, mas naquela época, quem estava lendo essa carta do apóstolo Paulo, no capítulo 1, quando ele fala que ele, com o seu sangue, ele foi lá e nos apolotrosos, ele nos redimiu. 1/3 da população do Império Romano era escrava. E 1/3 daquela população sabia que escravo não consegue se livrar sozinho. Porque escravo não recebe salário. Ele não pode fazer um projeto de vida e dizer assim, ó, eu vou trabalhar 15 anos, eu vou economizar, e eu vou lá me comprar do meu patrão. Não. Porque ele não recebe salário. É necessário que alguém venha para comprar aquele escravo, para libertar ele. E Jesus veio nos libertar com o seu sangue. Estas são as bênçãos celestiais que Paulo fala. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tu foi escolhido, tu foi adotado como filho. Tu foi comprado do mercado de escravos. Tu foi feito herança de Deus. Deus olha para ti e diz assim, olha ali a minha herança. Que maravilha! E não só isso, não só tu é herança de Deus, como Deus tem uma herança para ti na glória. Aí a palavra de Deus continua dizendo que Ele, para comprovar que tudo isso é verdade, Ele deu um pagamento antecipado. Ele deu aquilo que a gente chama de penhor. Ele deu o americano chama de down payment, o sinal, a caução de que nós somos propriedade dele. E sabe qual foi a caução que ele deu? Sabe qual foi a caução que ele deu? Que ele deu como sinal? O Espírito Santo. A Bíblia diz que ele nos selou com o seu Espírito Santo. E esse Espírito Santo é a caução, é o sinal. Até que ele venha buscar a propriedade dele. Bate no teu peito e diz assim, eu sou propriedade de Jesus. E ele já me deu do seu Espírito. Como garantia, como caução, que ele volta para me buscar. Amém?
E aí quando a gente entende essas coisas, a gente entra no capítulo 4 sabendo que quando Paulo vai começar a falar agora sobre as nossas atitudes, ele não está falando de que nós temos que fazer por merecer, não, isso já está resolvido. Não é que a partir de agora nós temos que ter uma nova identidade, não, a nova identidade nós recebemos lá no capítulo 1, 2 e 3, passamos a ser filhos de Deus. E teve um dos cultos onde eu vim aqui de pijama, cuecão, e eu preguei de cuecão o culto inteiro, depois fui lá dentro, troquei e vim de terno, porque o apóstolo Paulo diz, vocês têm que despir, tirar o velho homem e vestir o novo homem. E eu coloquei aquilo para servir de ilustração, para vocês nunca mais esquecerem. Eu sei que o Litos quase morreu de rir quando me viu descendo de cuecão e bermuda e chinelo. Ele me encontrou ali na descida e falou assim, você é louco, pastor? Onde é que tu vai? Eu vou pregar o culto assim. E aí depois eu disse, não entendam mal. Quando eu vim todo de terno e gravata, eu disse assim, agora vão pensar que para ser crente tem que ter terno e gravata. Não, não, era só uma ilustração do velho homem e o novo homem. Amém? Pastor, mas e ali nos fundos? Tirar uma roupa velha, tirar um pijama e botar um terno é fácil. Eu quero saber como que eu faço para vestir esse novo homem? Como que eu faço para colocar esse novo homem? Porque esse novo homem já existe. Essa é a grande pergunta. Se o novo homem já existe, o que eu preciso fazer para colocar esse novo homem? Eu preciso acreditar, diga, eu preciso crer. Porque tu só vai colocar um novo homem pela fé, amados. É pela fé. É quando tu acredita em tudo que a palavra de Deus diz a teu respeito. Tudo que essa palavra diz a teu respeito é verdade. Porque Deus não pode mentir. E se Ele diz que tu é filho, tu é filho. Se Ele diz que tu é herdeiro, tu é herdeiro. Se Ele diz que tu é abençoado, tu é abençoado. Se Ele diz que Ele criou anjos para servirem a ti como ministros, ministros que vão servir os que vão herdar a salvação, está lá em Hebreus, Ele te cerca de anjos. Amém? Diga comigo, essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Pela fé. Amém? É assim que tu vai vestir o novo homem, pela fé. Quando tu acredita naquilo que está escrito. Agora, pastor, existem crentes que estão vestidos com essa nova vida de Cristo? É evidente que não, porque nós vemos igrejas cheias de pessoas que não estão refletindo a Jesus. As igrejas estão cheias, mas não refletem a vida de Cristo, não refletem o amor de Cristo. Se não fosse assim, Paulo não teria nem escrito o que ele vai escrever agora. Ele está escrevendo para a igreja de Efésios. E ele está escrevendo um monte de coisas, mas eu quero que tu veja o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 5. Leia comigo. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? As coisas antigas, eis que se fizeram novas. Então, amados, se eu realmente estou em Cristo, se eu sou essa nova criatura, se eu sou esse novo homem, eu preciso colocar em prática. Diga, eu preciso colocar em prática. Não é assim, eu preciso fazer para ser salvo. Não, eu já sou salvo, eu já estou em Cristo, as coisas velhas já passaram, eu sou uma nova criatura, agora eu tenho que andar como essa nova criatura. Amém? Mas a gente vê igrejas cheias de pessoas, e eu quero falar para vocês que aqui dentro também tem, nós não somos imunes, entendeu? Aqui dentro também tem, que praticamente dizem que entregaram a vida para Jesus, mas a vida não mudou em nada. E eu não estou te pedindo uma mudança radical, assim, da noite para o dia, que tu vire santo, 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 quando olhem para ti, que teus lábios estejam brilhando e refletindo a glória de Deus, quando Moisés desceu do monte. Não é isso. Mas tem que começar a acontecer mudanças. Significa que eu nunca mais vou tropeçar, pastor? Não, tu vai tropeçar. O justo, ele tropeça, mas ele se levanta até 7 vezes. É o número completo. Quantas vezes necessário for, tu vai levantar.
Mas tem que haver mudança. Amém? E o Senhor sempre vai esperar. O Senhor não vai forçar nada. Muitas vezes, para acontecer certas mudanças nas nossas vidas, nós mesmos, ao invés de caminharmos para sermos imitadores de Jesus com esse objetivo, nós entramos em buracos. E aí, lá dentro do buraco, muitas vezes no fundo do poço, é onde o sujeito de verdade, pela primeira vez, realmente crendo, ele clama pelo nome de Jesus. Muitas vezes, infelizmente, muitas vezes, é necessário as pessoas chegarem no fundo do poço. Então Paulo, ele chega no capítulo 4 e ele diz assim, a partir de agora nós temos que entrar num novo nível, nós temos que pensar diferente sobre nós mesmos, sobre as nossas vidas e sobre o nosso próprio. Próprio não, próximo. Sobre o nosso próprio, não, apaga aí. É sobre o nosso próximo. Amém? Na verdade, precisamos parar com o egoísmo, é isso que atrapalha tudo. Eu coloquei aqui a palavra em inglês, porque é tão fácil no inglês. O inglês usa o termo taker, diga comigo, taker, que significa aquele que só quer take, aquele que só quer pegar, aquele que só quer receber. E o mundo está cheio de takers. E também tem o giver, diga giver. Um dia essa igreja toda vai estar falando inglês, em nome de Jesus. Giver, diga comigo, giver. O que é o giver? É aquele que sabe dar, aquele que sabe compartilhar. E na semana passada, a gente viu que a sanguessuga ela tem 2 filhas. Qual é o nome das filhas da sanguessuga? Dá e dá. Na época que eu ia nas discotecas, tinha uma música que era dá, dá, dá. Dá, dá, dá. Quem lembra? Essa é antiga, né? É as filhas da sanguessuga. É só para mim. Vem a mim. Eu quero. E aí Paulo começa, no versículo 28, ele diz, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. E qual que é o motivo para você prosperar? Bíblico? Para que tenha com que acudir ao necessitado. Cara, Deus está dando aqui a dica para ti. Quer prosperar? Ora, ele diz, Senhor, eu quero prosperar. E se tu abrires as portas para mim, eu vou ajudar aqueles que precisam. Amém? Deus quer isso do crente. Ele não tem problema nenhum em deixar Davi rico, ele não tem problema nenhum em deixar Abraão milionário, ele não teve problema nenhum. Salomão era o homem mais rico que existiu na face da terra. E quanto mais ele dava, mais ele recebia. Querer só para si não dá, amados. E furtar, preste atenção, furtar é a forma suprema de ser um taker, daquele que só quer, porque ele não trabalha, e aí ele vai lá na casa do outro que trabalhou e pega do outro. Então, o que furtava, Paulo está dizendo assim, eu sei que tem gente que furtava. Eu já confessei para vocês que eu já furtei, já, várias vezes aqui, já liguei até para o cara de quem eu furtava para pedir perdão. Glória a Deus, recebi perdão. Saiu 1 tonelada das minhas costas. E eu me propus, eu disse, eu estou disposto até a pagar, eu não sei nem quanto eu te roubei. Na época eu trabalhava de garçom. Mas se tu me disser, me manda tanto por semana, que esteja dentro do meu orçamento, eu te mando. Ele disse assim para mim, Magro, só pelo fato de tu ter me ligado, prova que houve mudança na tua vida. Tem que ter mudança, diga, tem que ter mudança. E furtar, amados, é a suprema, é o top do egoísmo. Nós temos que aprender a dar, a compartilhar. Esse tem que ser o foco para nós pedirmos a Deus por prosperidade. Se tu for orar a Deus, para Deus te prosperar, que esse seja o teu foco. Diga, Senhor, eu aprendi no livro de Efésios que eu tenho que trabalhar com as minhas mãos para que eu tenha com que acudir ao necessitado. Amém?
Paulo também ensinou sobre a verdade. 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E a gente já enfatizou um monte. A razão pela qual nós precisamos falar a verdade uns para os outros é porque somos membros uns dos outros. Se os meus membros começassem a mentir para mim, se os meus olhos me dissessem assim, continua andando, sabe, porque não tem parede aí. Machuca! Se os meus olhos olhassem para um balde de brasa e dissessem, pode meter a colher que é sorvete. Como é que ia ficar minha língua? Somos membros uns dos outros. E eu brinquei com vocês que lá em Moçambique, o meu cérebro mentiu o tempo inteiro para mim, porque eu estava dirigindo desse lado aqui, ó. Eu estava dirigindo do lado direito e eu queria fazer a marcha, devia ter alugado um carro automático, e a minha mão ia aqui, ó, abrindo a janela. Com a Márcia e o Álvaro gritando do meu lado, feito duas gazelas. Vai bater! Vai bater! Tenta dirigir um carro do outro lado e fazer a marcha com a mão que tu nunca fez e com uma torcida contra ainda. E aí quando tu ia fazer uma curva, tu pensa, qual que é o lado que eu tenho que entrar? Qual que é o lado que eu tenho que entrar? E está chegando a hora de dobrar e tu não sabe qual que é a mão. Pega. E tu sabe também, amados, que muitas vezes falar a verdade não traz vantagem nenhuma para mim. Também é egoísmo quando eu minto. Por quê? Porque se eu estou mentindo, é para trazer vantagem para mim. E quando muitas vezes eu tenho que falar a verdade, eu tenho que estar admitindo um erro, eu tenho que trazer prejuízo e pagar. Eu lembro que numa certa ocasião, eu fui dar uma ré no meu carro, lá em Balneário Camboriú, e aí arrastei assim do lado de uma caminhonete e pegou na caminhonete. E aí vem aquela coisa, né, na cabeça do cara assim. Olhei para um lado, olhei para o outro, não tem ninguém. O que eu posso fazer? Aí Deus disse, tu pode escrever um bilhete, botar o teu telefone, e essa pessoa pode te ligar. Aí eu peguei. Doeu. Não pensem que é fácil ser esse novo homem aí. Doeu, porque eu falei assim, ai. Eu sei que eu tenho seguro, mas a franquia é mais cara do que esse arranhão aí, eu vou ter que pagar. Eu vou ter que pagar. Aí botei meu número lá, tal. O cara me ligou. Eu já estava aqui no Rio Grande do Sul. E eu falei, cara, eu fui dar uma ré, não olhei no teu carro, pegou, arranhou. Ele disse assim, não te preocupa, o meu pai tem uma, como é que fala, chapeação? Eu levo lá, o meu velho conserta. Mas muito obrigado pela tua honestidade. Eu falei, oh Deus, bom. Se eu soubesse, já tinha feito isso antes. Mas na hora de escrever o bilhete, eu não sabia que o cara tinha lá o pai que era chapeador. E a vontade de não falar a verdade, a vontade de sair de fininho. Não, como novo homem, a Bíblia diz, fale cada um a verdade. Eu tenho que parar de pensar só em mim. Paulo também comentou sobre a ira. O que está escrito ali no versículo 26? Irai-vos e não se põe o sol sobre a vossa ira. E aí no versículo 27 ele diz assim, nem deis lugar ao diabo. E na semana passada eu até brinquei, né? Quantos aqui já foram dormir com a mulher assim cada um com traseirinho? Pode falar traseiro? Minha mulher me repreendeu semana passada que eu falei, tem que ser bumbum, amor, não pode ser aquela outra palavra que eu usei. O bumbum, tocando um bumbum, tocando no bumbum do outro. Porque não consertar as coisas antes do sol se pôr. Irai-vos e não pequeis. Mas eu quero chamar a atenção para algo que, presta atenção aqui, amados. Essa é a maravilha de ser crente, de ser cristão. Porque o budismo diz assim, você não pode nunca ficar irado. Não pode, tem que deixar ir.
Esvazie a mente. Não, nós somos seres humanos, nós somos de carne e osso, e somos pessoas apaixonadas. E quem é apaixonado tem que ficar irado. Na verdade, esse verbo aí é o verbo, semana passada a pastora Márcia me ajudou, imperativo, diga imperativo. É um mandamento, ele não está dizendo assim, se der vontade fica irado. Não, está dizendo irai-vos, diga irai-vos. Por quê? Porque quem é vivo não fica fazendo mantra. Quem é vivo tem paixão, e quem tem paixão fica irado. Nós temos que olhar para a situação que está acontecendo na Síria, por exemplo. A terra inteira, os países todos tinham que estar tão indignados, tinha que ter uma ira santa tão grande, que aquilo já tinha que ter acabado lá na Síria. Já tinha que ter acabado. Os governantes desse mundo, as populações tinham que ir para a rua com ira. Quem tem paixão tem direito de ficar irado. Mas existe um perigo. O perigo de pecar. Tu nunca vai ler assim, tenham compaixão, mas não pequeis. Por quê? Porque não tem perigo. Pode ter compaixão que tu quiser, não vai ter perigo. O perigo é quando nós somos tão apaixonados por algo que muitas vezes nós pecamos. E ao pecar, nós damos lugar ao diabo. Porque o diabo, ele tem uma estratégia: dividir para conquistar. O pastor Jason sempre me contou como é que aconteceu na Bulgária. Ele ia para lá, ele tem uma igreja que foi plantada lá, tem uma missionária da Hope Chapel lá que chama Didi. Se não me engano é Diana o nome dela, mas o apelido dela é Didi. Acho que ela vem em setembro nos visitar. E a Bulgária, para que eles pudessem conquistar a Bulgária, o que os inimigos fizeram? Foram dividindo. Porque existia várias etnias, lá tem os ciganos, e tem uma outra etnia que falava uma outra língua e outra língua. Então eles foram dividindo. Aí, a hora que dividiram, colocaram a Bulgária debaixo da escravidão. E o que o diabo faz? Divide. Sabe o que o irmãozinho falou a teu respeito? Ele falou isso, 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 aquilo. Ele não dá valor para ti, é por isso que ele não te chama. Ele não é isso, ele não é aquilo. E aí, sabe o que acontece? Está dando lugar para o diabo. Mas preste atenção, nós não somos máquinas. Nós não somos budistas. E a Bíblia é clara. A Bíblia não mente, ela diz que tu tem direito de ficar irado. Mas tu não tem direito de humilhar ninguém. Tu pode ser uma pessoa cheia de paixão. Aí na hora de levantar e falar essa tua paixão, tu perde a tua razão. Quem já viu pessoas perder a razão na hora de falar? Tinham até razão, mas não sabem expor, não sabem colocar para fora. Aí aquela ira parece algo pessoal contra a pessoa, contra um ser humano que é teu irmão em Cristo, contra um ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí descarrega. Por isso, cuidado para não pecar. Porque a ira é algo difícil de controlar. É difícil de controlar. Quando nós ficamos irados, é muito difícil ter controle. E existem tipos diferentes de ira. Tá? Tem a ira santa, que eu falei para vocês, nós viemos nos indignar com o que está acontecendo lá na Síria. Jesus ficou indignado com aquilo que estava acontecendo no templo. Quem lembra? Quando Jesus entrou no templo e viu a exploração que estava acontecendo, as pessoas vinham de outros países, para poder adorar em Jerusalém. E aí traziam a sua ovelhinha. Eles traziam a sua ovelhinha lá, 100 quilômetros, 200 quilômetros de viagem, com os filhos, com os burros, com as jarro d'água, tudo, com as carroças que eles tinham. E aí o sacerdote, safado, perdão a palavra, ele olhava a ovelha e dizia: não pode, essa aqui está meio machucada, deve ter machucado nas pedras do caminho, tu vai ter que comprar uma ovelha das nossas, tem aqui na banca do templo. Ó. Aí o rapaz morava em outro país, ele era judeu, mas morava em outro país. Aí ele tirava o dinheiro, coitado, ele veio de longe, agora ele quer sacrificar. Ele quer sacrificar. É o sacrifício da Páscoa. Páscoa para nós cristãos, é Jesus ressuscitado.
Mas para os judeus, eles celebravam muito antes a Páscoa, muito antes de Jesus ser ressuscitado. Foi quando o povo saiu do Egito. E Deus disse, mata um cordeiro, sacrifica um cordeiro e coloca o sangue nos umbrais da porta, aqui em cima e dos lados, até representando a cruz. E aí vocês comam em família esse cordeiro, e quando o anjo da morte passar, a casa que tiver o sangue do cordeiro, o anjo da morte não vai entrar. Diga, eu já tenho o sangue do cordeiro. Já tem mesmo? Sobre tua vida, sobre tua cabeça, amém? Essa era a Páscoa dos judeus. E aí o pessoal vinha de tão longe para sacrificar. E o sacerdote examinava e dizia, não dá. Ok. Aí chegava lá para comprar, tirava, vamos dizer que o cara morava na Argentina e veio até Porto Alegre era a capital. Tirava os pesos do bolso. Ah, não, nós não aceitamos peso aqui. Mas eu preciso comprar um animal para sacrificar, eu vim de tão longe. Ah, não, lá tem outra banca de cambista lá, vai um cambista. Aí chegava um cambista. Vou pegar o dólar, que eu sei quanto é que está o dólar. O dólar está mais ou menos 13,80 agora, tá? Aí os caras dizem, não, aqui nós não pagamos 13,80 pelo dólar. Aqui dentro do templo, aqui o preço é outro. Aqui nós vamos pagar 3,30. Quer, não quer, tem quem quer. Pô, 3,30, vamos tirar 50 centavos por dólar, eu preciso vender 1.000 para poder comprar. Vai perder 5.000 reais. Ah, Jesus entrou no templo e viu aquilo. O que aconteceu com Jesus? Diga, ira santa. A Bíblia diz que ele fez uma espécie de chicote, um azorague, diz a Bíblia, com umas cordas que tinha, e saiu dando. Diz que saiu aquela ovelhada toda, aqueles bichos, tudo que tinham lá para sacrifício, pomba, galinha, virou a mesa dos cambistas, e disse, a casa do meu pai é para ser chamada casa de oração, e vocês a tornaram num covil de salteadores, num covil de ladrões. Então existe uma ira santa. Diga, existe uma ira santa. Mas vamos falar sério agora entre nós aqui. Só nós. A maioria das vezes que nós ficamos irados, não está na categoria da ira santa. Não. Está na categoria do egoísmo. Isso era meu direito. Ninguém tinha direito de fazer isso. Que porcaria de serviço de internet é essa? Euzinho. Porque eu pago tanto por mês e vocês vêm aqui e ainda me cobram para vir aqui, eu não tenho internet. Como é que eu vivo sem internet? A maioria da nossa ira não é santa. Quisera fosse santa. Mas se a gente for ser bem honesto nessa noite, a gente tem que admitir que a maioria das vezes a gente fica irado porque pisam no nosso calo, porque fazem coisas que não nos agradam. E aí a gente se enche de ira. Mas deixa eu te contar um segredo que é importantíssimo demais. Assim como nós temos energia física, diga energia física, o ser humano também tem energia emocional, diga energia emocional. Então, assim, eu não sou maratonista, eu sei que o Jerônimo está correndo agora. Quantos quilômetros está fazendo agora? 5 quilômetros. Aí tu consegue terminar 5 quilômetros e descansar 1 minuto e já correr mais 5 quilômetros? Não, por quê? Porque o físico precisa se recuperar. Tem uns que conseguem correr 10, tem uns que conseguem correr... Júlio, tu consegue correr quanto? 10 quilômetros. E aí para 1 minutinho já consegue mais 10? Não. Emocionalmente, preste atenção, se tu passar a tua vida irado, indignado, o tempo inteiro ressentido, o tempo inteiro lembrando do mal que fizeram para ti, deixar brotar a raiz de amargura, nós vamos falar disso daqui a pouco, como Paulo vai dizer, sabe o que vai acontecer contigo? Tu vai ficar exausto emocionalmente, e aí a depressão vai tomar conta da tua vida. E aí tu vai dizer assim, eu não tenho mais vontade de viver, eu não tenho mais vontade de levantar da cama, pastor. Eu não sei mais o que eu tenho. Eu vou dizer o que tu tem. Tu está emocionalmente esgotado. Tu não pode dar vazão para esse tipo de coisa. Tu tem que começar a viver como um novo homem. Ok? Não dá para passar a vida inteira magoado.
Mas tu não sabe o que ele me fez. Não importa o que ele te fez. A Bíblia diz, perdoa. Diga comigo, perdoa. Está ali, ó, a prova viva da minha ira. Entendeu? Meu irmão, mais novo. Na época que tu não achava carrinho, na época que tu não achava nos 1,99 carrinho a pilha, carrinho de controle remoto. E aí essa benção aqui, tudo que eu conseguia, ele ia lá e conseguia entrar no meu quarto, pegar e quebrar. Era mecânico. E aí a gente se grudava, né, cara? Hoje não dá, mas eu era mais velho, era maior que ele. E a mãe não conseguia segurar. A mãe era outra que se escabelava, mas ela dizia, deixa o teu pai chegar. E aí quando o pai chegava em casa, ele botava eu e esse aqui um na frente do outro. Não sei se ele se lembra. E dizia assim, ó, fica de pé, Tata. Façam as pazes agora. Eu louco para dar uma bocha nele, né? Façam as pazes. Hoje eu sou mais alto, seria mais alto que meu pai, mas na época o pai era um gigante, nós era 2 anão, né? Façam as pazes agora. As pazes, mano. As pazes, mano. Mas o mais legal do as pazes, mano, é que é o seguinte. Tu faz porque teu pai mandou. Se eu fosse esperar dizer assim, eu não estou sentindo ainda de perdoar o meu irmão. Já escutaram isso na igreja? Eu não sei, pastor, eu não estou sentindo ainda. Quando eu estiver sentindo de perdoar, daí eu vou lá perdoar. Não, meu amado. Perdão é mandamento, não é eu estou sentindo. Se eu dissesse para meu pai, eu não estou sentindo, pá! É na hora, muçulmano. Não tinha essa história de não estou sentindo. As pazes. Mas o mais legal é que depois da obediência, vem o sentimento. 5 minutos depois, eu tinha esquecido que aquela bênção ele tinha feito. Já nem lembrava mais, e a gente já estava brincando junto. Às vezes até brincando de lutinha, em cima do colchão, da cama de casal. E era uma casa com um monte de filho, uma televisão. Hoje, cada quarto tem uma TV. Mas era uma televisão, e a mãe botava no quarto do pai, no quarto deles, ficava aquela família assim, era eu, o Tato e mais 5 irmãs, tudo deitado. Que tempo bom. E aí? Não, mas tu não tem ideia do que ele fez, não importa. Deus, o Pai, está dizendo, perdoa, diga, perdoa. E se Deus, o Pai, mandou perdoar, tu vai lá e perdoa, faz as pazes. Deixa o sentimento vir depois. Preste atenção. Se perdão e amor dependesse daquilo que eu estou sentindo, não seria mandamento. Mas Deus diz o que para mim? Maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Eu não sou dono do meu coração, Deus. Eu não sou dono daquilo que eu sinto. Hoje eu não estou sentindo nada por ela. Estou sentindo por aquela outra ali, ó. Tu acha que vai colar diante de Deus isso aí? Não. Porque, diga comigo, amar é um verbo. Diga, eu amo. Tu amas. Ele ama. Diga, perdoar é um verbo. Eu perdoo. Tu perdoas. Ele perdoa. Nós perdoamos. Diga comigo, nadar é um verbo. Eu nado. Tu nadas. Ele nada. Para nadar, tu precisa entrar na água e te mexer, sim ou não? Para amar, tu precisa fazer coisas que quem ama faz. A minha esposa tinha comentado comigo, amor, eu não consigo achar aquele chiclete que só tu consegue achar. Aí hoje eu fui abastecer meu carro, eu vi o chiclete que ela gosta. Aí eu trouxe. Na hora que ela falou assim, é difícil ser casada com... Como é que é o nome do livro? Como seria ser casada comigo mesmo? Ela perguntou. Eu não vou falar nada, mas é uma benção. Porque deve ser difícil ser casado comigo também, entendeu? O que eu quero dizer para você é o seguinte, se eu for esperar sentimento, não vai rolar. Vai ter divórcio todo dia na minha casa. Entendeu? Todo dia nós vamos estar se divorciando.
É mandamento de Deus. Eu amo minha esposa e a minha esposa me ama porque Deus mandou. Eu perdoo aquele que me fez o mal porque Deus mandou. E aí a minha saúde emocional vai estar cheia de força para mim poder ajudar o meu próximo. Amém, amados? Senão eu vou ficar depressivo, eu vou entrar numa apatia total, onde eu não vou sentir vontade nem de sair de casa e nem de fazer nada. Então é muito importante a gente aprender a resolver os problemas, para a gente não gastar nossa energia nisso. O velho homem gosta de usar a ira. O diabo gosta de usar a ira. Nós gostamos de ficar irado para assustar. Não chega perto do pastor porque ele está irado hoje. Ou então, desde pequeno, a gente vê aquelas cenas. Você já viu aquela cena de criança dando aqueles ataques de ira? Eu fui lojista por muitos anos, e então chegava lá o piá de 5 anos, 4 anos, às vezes, dá vontade de dar na orelha, mandando no pai e na mãe: eu quero aquele tênis. O pai dizia: pai, não tem dinheiro para te dar esse, o pai quer te dar aquele. Aí rola no chão, dá um ataque, manipula para conseguir o que quer. E ainda chamam de inocente. Não, a Bíblia diz que todos nasceram no pecado. Vem tudo de fábrica. Nós precisamos de Jesus, amados. Nós precisamos de Jesus, porque desde criança o pecado já está, é o pecado de Adão. É verdade, eu estou falando para você a verdade, amados. Quem já viu? Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Glória a Deus, porque são herança do Senhor. Mas quando meu filho era mais novo, ele tinha uma caixa que dava umas 5 dessa aqui, ó, cheia de brinquedo, daqueles dinossauro, robô e coisa que vai comprando, e nunca tinha até poeira, porque nunca mais tinha mexido. Aí o Tata vinha me visitar com o filho dele, com o Joey, mesma idade, os dois têm uns 2 anos de diferença. Aí o Joey olhava para aquele dinossauro lá, que ele não mexia faz 2000 anos. Era da época dos dinossauros mesmo. O Joey pegava o dinossauro e meu filho: meu dinossauro! Com 3, 4 aninhos de idade, vontade de dar-lhe uma na orelha. Inocente? Chega para a criança e diz: não mexe nesse controle. Às vezes é nenezinho, não mexe nesse controle remoto. Ele olha para um lado, olha para o outro, a mãe não está ali, ele gruda o controle. Tu está dando de comer para o neném, naquelas cadeirinhas que tem tipo uma mesinha na frente, sabe? Aquelas cadeirinhas. Daqui a pouco dá um ataque de ira, tu está tentando dar comida, ele pega e dá um tapão no prato e voa o prato com aquela sopa na tua testa, e tu diz: aonde surgiu esse monstro? Porque a palavra de Deus ela é tremenda. Ela diz que todos nasceram no pecado. Todos nasceram em Adão e nós precisamos estar em Cristo. Diga: eu preciso estar em Cristo. Amém? Então, amados, a ira é uma forma de assustar as pessoas. Ou elas recuam, ou elas acabam cedendo e nos dão aquilo que a gente está pedindo, aquilo que a gente está demandando. Né? Então, não tem como. Já o novo homem, ele abre mão dessa arma chamada ira. Ele não segura mais na ira. Esses dias eu dei um exemplo para vocês do macaco, mas é que eu ensino em tantos lugares que eu não sei se eu dei aqui, se eu dei no pós-encontro, mas nas Filipinas tem um macaco que ele ama arroz. E os caçadores descobriram que ele ama arroz. E aí eles vão e fazem um furo no coco. O coco está no coqueiro. Eles fazem um furo e colocam arroz lá dentro. E aí o macaquinho vai pelo cheiro, mete a mão lá dentro mete a mãozinha assim e pega aquele punhado de arroz. Na hora que ele tenta tirar a mão, não sai. E o boca aberta do macaco, em vez de abrir a mão e tirar a mão, ele arranca o coco do coqueiro e fica dando com o coco no tronco, no caule da árvore ali. Faz um barulhão. O caçador que estava lá só sentado esperando. Porque era só abrir a mão. Abre a mão. Perdoa.
Abre a mão se alguém... fulano de tal tem uma dívida. Não estou falando de dinheiro. Dívida comigo. Tu não tem ideia do que aquela pessoa me falou, pastor. E até hoje eu me deito e eu lembro de palavra por palavra. Está fazendo mal para ti mesmo, meu filho. A pessoa que te falou nem lembra mais. E tu tem que deitar toda noite e repassar tudo de novo. É isso que significa ressentimento. Diga, ressentimento. É sentir de novo. Agora, lá nos Estados Unidos tem uma ave, tipo uma cegonha, eu não sei o nome dela, mas é aquela ave das pernas compridas, bem fina. E os caçadores botam aquela armadilha que tem tipo uma boca de jacaré. Diga, boca de jacaré. E quando o animal pisa no meio, aquela boca fecha e prende o animal. Alguns animais ficam ali até de manhã e o caçador chega lá e pega. Mas essa ave em particular, ela tem um bico muito comprido. E ela passa a noite inteira se bicando. E ela corta o pé fora. Quando o caçador chega lá de manhã, ele só acha o pé. Ela foi embora com um pezinho só, mas saiu viva. E o macaco, boca aberta, não precisava nem cortar a mão fora, né? Não precisava roer a mão. Era só abrir a mão e tirar de volta pelo buraco. O novo homem tem que abrir mão. Eu já tive que chegar diante de Deus irado, e Deus me fala, eu tive que ouvir Deus falar para mim, só está irado assim porque tu é orgulhoso. Aquilo daquela pessoa que fulano falou para ti, tu fala toda hora para os outros. Tu tem que se arrepender e consertar isso de uma vez. E aí quando tu ouve Deus falar assim contigo, meu filho, era que nem meu pai, as pazes. Já vou atrás da pessoa. Eu sou um cara que de vez em quando a ira toma conta mesmo. Pergunta para o Lito, o Lito viaja comigo. Mas Deus me traz a convicção, vou lá e peço perdão. Sim, né? Mas tem outras situações onde nós estamos irados porque tem algo errado e nós precisamos fazer algo a respeito. Essa é a ira santa. Essa é a ira que tem que vir na vida do cristão. Ver alguma coisa errada, algum inocente sofrendo, e aquela ira toma conta de não. Na minha frente, não. E já teve vezes, amados, eu falo para vocês, já teve vezes de eu parar meu carro e acabar com briga no final da escola. Agora, depois de 50 anos de idade, coisa que eu fazia quando eu era moleque. Por quê? Porque tem 4, 5 batendo numa criança. Não sei nem de quem que é filho. Eu estaciono meu carro, cheio de moral, né? Ô, pesado! Vamos parar com essa briga aí já! E eles obedecem, ainda bem, né? Some! Cada um para um lado. Vamos! Para casa agora! Aí sim, aí tu pode ficar irado, até para assustar eles, né? Então eu quero te dizer que Deus diz, tu pode ser apaixonado, tu pode ter paixão que gera ira, mas não te dá o direito de pecar, nem de humilhar ninguém. Então eu preciso ter certeza que se eu vou falar de tal assunto com aquela pessoa, eu tenho que estar totalmente no controle, e não deixar qualquer palavra sair do jeito que quiser da minha boca. Como nós vamos ver logo em seguida, o livro de Provérbios é cheio de provérbios que falam sobre a língua. Mas aqui em Efésios capítulo 4, versículo 29, diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra, eu não sei se é torpe ou torpe, torpeza, deve ser torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não sai a palavra torpe. O que é torpe? Torpe significa desonesto, vergonhoso. É relacionado com motivo para várias coisas como crimes, homicídios, suicídios, etc. É algo nojento, indecente, infame, impúdico. O que é isso? Que não tem pudor, diga que não tem pudor. Um crime torpe é aquele que contém requintes de crueldade, geralmente homicídios com muita violência ou com agressão. Muita violência ou agressão. Se eu fosse resumir, porque já está terminando o meu tempo, eu diria o seguinte, o velho homem, ele se preocupa em como a ira afeta a ele.
o velho homem. Como que a ira vai me afetar? Eu estou irado e eu preciso resolver essa ira, porque... O novo homem, antes de mais nada, vai se preocupar em como a ira vai afetar os outros. Então, por isso que nós temos que ter palavras que saiam da nossa boca, que edificam. Lá em Provérbios 10, rapidinho, vamos comigo, do 11 ao 14. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas daquele que não tem senso, aquele que não tem juízo. Versículo 14. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Nécio quer dizer tolo. Não é o pai do Tininho, tio Nécio, por favor, não confundam, tá? O Tininho está aqui bravo comigo. Provérbios 15, 23 e diante. O homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. A palavra no tempo certo, quão boa é. Para o sábio, há o caminho da vida, que leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são o quê? Aprazíveis, dão prazer a Deus. Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Provérbios 25, 11 e 12. Como maçãs de ouro em bandejas, em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo, no tempo certo. Como pendentes para o ouvido atento. Quando a pessoa sabe repreender alguém, quando a pessoa é sábia e sabe trazer uma repreensão, uma palavra certa no tempo certo, é mais valioso do que joia, do que ouro puro. Uma repreensão para te desviar do caminho errado, para te trazer para a luz. Provérbios capítulo 9. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele vai fazer o quê? Te odiar. Aquele que é tolo, o zombador, quando tu traz uma correção para ele, quando tu fala da vida eterna para ele, quando tu fala dos caminhos da vida, ele vai ter ódio de ti. Agora, se tu repreender uma pessoa que é sábia, e quando eu falo repreender, mas estou falando em amor, né? Não em público, fazer a pessoa passar vergonha. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Provérbios 12, 18 e 19. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. Diga, ponta de espada dói. Dói ou não dói? Então é aquele que fala tanto que parece ponta de espada. Mas a língua dos sábios é o contrário, é medicina. O lábio veraz, o lábio que fala a verdade, o lábio verdadeiro, permanece para sempre. Mas a língua mentirosa apenas um momento. E aqui a gente termina o capítulo 4 de Efésios. Aleluia. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados. Lembra que eu falei que a gente foi selado? Quem lembra? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Oh, glória! Já está selado para esse dia. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, ele vos selou com o Espírito Santo, que é o penhor, é o sinal do resgate até ele vir buscar a sua propriedade. Agora ele diz assim, não façam esse monte de coisa, de roubar, de furtar, não furta mais, não mente um para os outros, porque vocês são membros do mesmo corpo, irai-vos e não pequeis, não entristeçais o Espírito de Deus que está dentro de vocês, no qual fostes selados para o dia da redenção. Livrem-se, diga comigo, livre,
Livra-me, Senhor, de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Olha que lista que Paulo colocou ali. Amargura, amados, é algo que é contagiante. Sabia disso? A amargura pode passar de um para os outros, vai contagiando, que nem fogo. Se colocar fogo numa folha de papel e daqui a pouco botar numa outra folha, vai pegando. Assim é a amargura. Ela vai contagiando. Então nós temos que estar livres de toda amargura, de toda indignação. Ira, a gente já falou bastante. Gritaria está junto. Calúnia, falar mentira a respeito dos outros. Eu falei esses dias para vocês a respeito de palavras que a gente tem que ter cuidado para não caluniar os outros. Estão lembrados que eu falei a respeito da pena de ganso? Que o pastor mandou o cara que saia caluniando todo mundo por aí. Um dia ele se arrependeu. Ele se arrependeu e disse assim: ai, pastor, eu estou arrependido porque eu falei mal do Jonas, eu inventei história a respeito do Júlio, eu falei a respeito do Tata, eu menti a respeito do Nestor, eu inventei uma história a respeito do Tininho. E aí o pastor disse assim: faz o seguinte, pega esse saco aqui de pena de ganso e vai na casa de cada um deles e larga uma pena na porta ou na varanda da casa. Aí o cara foi lá na casa do Jonas, na casa do Tato, na casa do Tininho, na casa do Nestor, na casa do Júlio, largou uma pena na porta de cada um e voltou para o pastor alegre: pastor, já larguei as penas de ganso. Aí o pastor disse: agora tu faz o seguinte, volta lá e me recolhe elas de volta, que eu preciso delas. Aí ele voltou lá e disse assim: pastor, o vento já tinha levado. Assim são as palavras de calúnia, quando alguém inventa alguma coisa contra o outro. Por mais que tu venha te arrepender e diga assim: eu gostaria de me retratar, pastor. Eu posso pegar o microfone e me retratar? Pode. Tu pode ir até no Jornal Nacional, se a Globo te desse direito de te retratar. Mesmo assim, algumas pessoas que ouviram aquela calúnia não vão ouvir tu te retratando e vão levar aquela mentira adiante. Então nós temos que cuidar com as palavras que saem da nossa boca. Amém? Assim como toda maldade. Antes, sede uns para com os outros o quê? Benignos, diga benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos colocar de pé e vamos ler esse texto aqui e a gente vai encerrar em oração. Te coloca de pé aí, amado. Vamos ler esse texto aqui em Hebreus capítulo 12. Leia comigo. Segui a paz com todos e a santificação. Sem essa santificação, ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E aí diz assim, eu botei em branco ali: nem haja alguma o quê? Raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela, vamos ler de novo, por meio dela todos, muitos sejam contaminados. Amém?